Bom dia, internautas que acompanham o Toledo News. Hoje a gente recebe uma visita ilustre. Trata-se de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e agora pré-candidato ao Senado Federal aqui no estado do Paraná pela União Brasil. Seja muito bem-vindo, Moro. Tudo bem, Kelvin? Um grande prazer estar aqui falando com Toledo News, com toda a região. Eu estou em circulado do Paraná, indo visitado diversas cidades. Evidentemente, Toledo não poderia ficar fora. Já tive aqui recentemente, mas sempre voltando. Em princípio, a sua ideia era se candidatar à presidência da República, mas houveram uma série de contratempos e você decidiu pelo Senado Federal. Por que o Senado Federal? Olha, eu estava, na verdade, trabalhando, até no exterior, e comecei a sentir aquela voz da consciência, como se tivesse um grilo falante ali no teu ombro, soprando no meu ouvido: olha, tua missão não acabou, teu trabalho tem que ser continuado. Fui, vim aqui ao Brasil, coloquei meu nome à disposição para uma pré-candidatura presidencial, porque eu acho que é importante tentar romper essa polarização, porque essa polarização, eu sei que tem gente que até gosta ali dos extremos, mas essa polarização divide o país. E se ela prevalecer, quem quer que ganhe, o país vai permanecer dividido. Então, coloquei o meu nome. Chegou um momento, no entanto, que eu tive que recuar, por falta de apoio partidário ali suficiente, e seguir um outro caminho. Nesse outro caminho, eu acabei optando por colocar o meu nome à disposição como pré-candidato ao Senado pelo Paraná. Qual que é a ideia aqui? O Congresso tem uma enorme responsabilidade e é um espaço que pode ser um espaço também de transformação do país. Do outro lado, o Senado tem uma série de atribuições um pouquinho diferentes da Câmara. Por exemplo, ano que vem tem 2 vagas que vão surgir para o Supremo Tribunal Federal. O presidente indica e o Senado rejeita ou aprova. O Senado tem sido, tradicionalmente, um carimbador. Não tem feito esse crivo. Para você ter uma ideia, Kelvin, o Senado rejeitou um nome em toda a história republicana. Foi Floriano Peixoto, veja, segundo presidente do Brasil, vivia as turras com o Supremo Tribunal Federal, indicou na época um médico, o Brata Ribeiro. E aí foi demais, o Senado rejeitou. Mas desde então, sempre só carimbou. Eu acho que quem está lá tem que ser uma voz independente, tem que ser uma voz forte, que possa dizer: não, eu não concordo com essa nomeação, eu rejeito esse nome, comprando briga com o presidente e com o próprio nomeado, que pode até ser aprovado. Esse é o papel do Senado, tem que ter independência, tem que ter altivez. A gente lembra lá do Senado romano, lembra? Na época dos Césares, dos imperadores romanos, ainda assim, com todo o poder que tinha César, o Senado era um corpo independente, porque está lá o quê? Para representar as pessoas. Por isso que eu acabei optando por colocar meu nome para o Senado do Paraná. Até o início do ano, o senhor estava afiliado ao Podemos. No final da janela partidária, foi para a União Brasil. O porquê dessa decisão e como tem sido essa sinergia com o partido, como eles vão poder te ajudar na campanha e depois, posteriormente, se eleito senador? Olha, o Podemos é um partido que tem suas virtudes. Tá? Então, para mim, isso é uma página virada. Eu saí, né, dentro ali de circunstâncias, especialmente porque começou a faltar apoio para a candidatura presidencial. Mas eu desejo toda a boa sorte do mundo lá ao pessoal do Podemos. Hoje eu estou na União Brasil, é o maior partido do país. Nós queremos continuar sendo. Nós temos, inclusive, outros aqui excelentes pré-candidatos para a região, para a União Brasil. O Tita Furlan, por exemplo, que é o nosso pré-candidato a deputado federal, né, um grande nome. Temos também o Ademar aqui, que é pré-candidato a deputado estadual, porque, como eu disse, talvez o espaço que nós tenhamos para melhorar o Brasil venha ali adiante de outras instituições que não a presidência da República. Por isso que a minha sugestão aqui ao internauta, você que está pensando na eleição de 2022, está pensando o quê? Lula ou Bolsonaro? É basicamente esse pensamento. Ou encontrar ali uma alternativa. Mas lembre-se que a eleição vai muito além do presidente. Você vai escolher um representante no Senado, um representante na Câmara dos Deputados, um deputado federal, um deputado estadual e o governador do estado. Então, pensar um pouquinho além, né? Não chegar no último dia lá e procurar um papelzinho para escolher em quem votar na hora, que isso não é bom, tem que ser feito com reflexão. O senhor ganhou notoriedade nacional, principalmente através da Operação Lava Jato e, posteriormente, como ministro da Justiça, sempre nesse combate à corrupção e também visando a segurança pública. Nós podemos dizer que, se eleito, essas serão as suas principais bandeiras?
está no meu DNA, né? Então, quando eu falo, olha, vou combater a corrupção, acho que as pessoas podem acreditar que eu já fiz isso. A Lava Jato. É claro que a Lava Jato foi uma conquista da sociedade brasileira, mas a gente também se expôs e assumiu riscos, fez sacrifícios, sofreu ameaças e a gente nunca desistiu. Quando eu falo, a gente vai combater o crime organizado e a criminalidade violenta, a gente já fez com o ministro da Justiça. A gente foi para cima do PCC, isolamos as principais lideranças do país em presídios federais de segurança máxima. Ninguém tinha feito isso, parece meio simples, só colocar num presídio federal? Não. São riscos que são adotados, são operações que são feitas para que não corra risco para as pessoas, e outros programas que nós criamos lá na época, o programa Vigia nas Fronteiras, o Banco de DNA para a Solução de Crimes, que acabou contribuindo para a resolução daquele assassinato, né, cruel, brutal, da menina de 9 anos em Curitiba, Raquel Genofre, isso lá em 2008, um crime que ficou 11 anos sem ser resolvido e foi resolvido pelo Banco de DNA, que a gente revitalizou, que estava abandonado. Então, quando eu falo a gente vai combater o crime, eu já fiz isso no passado, então as pessoas podem acreditar. Claro que a gente vai tratar de outros temas que também importam à população. A gente precisa fazer as grandes reformas, tributária, administrativa, para a economia decolar. O pessoal diz muitas vezes, isso aí só interessa a empresário. Não, é emprego, é renda, é destravar a economia. No fundo, a gente tem proposta, Kelvin, para combate à corrupção, segurança pública, geração de emprego e renda, saúde e educação, e uma quinta linha de propostas que eu falo, liberdades individuais e dignidade das famílias. Como tem sido o contato com a população? Imagino que você esteja viajando muito o Paraná, visitando vários municípios, várias regiões. Como tem sido esse contato? Tem sido bem recebido? Quais as demandas que a população traz para você? E aí, especificamente aqui sobre a região oeste, sobre Toledo, o que pode esperar do Sérgio Moro? Olha, sim, a recepção tem sido ótima, a gente tem circulado em todo o Paraná, as pessoas se aproximam, querem conversar sobre o passado, querem saber também nossas propostas, querem muitas vezes tirar fotos, então o clima tem sido muito agradável. Ontem a gente chegou, por exemplo, lá aqui em Toledo, fomos ali comer um X-picanha, burger picanha, ali não sei dizer a região ali exatamente da cidade, mas estava muito bom, e o pessoal vem, cumprimenta, quer tirar foto, então é sempre muito bom. Agora, qual é o principal propósito dessas visitas? É conversar, é a melhor parte até da política, conversar com as pessoas comuns, né? Claro, somos todas pessoas comuns, mas conversar com todas as pessoas para ouvir as demandas. Aí depende da região, a gente ouve muita reclamação sobre saúde, por conta da pandemia teve muito protocolo de atendimento e cirurgia eletiva que ficou represado, isso precisa ser resolvido, acho que com mutirões e com expansão da rede de atendimento à saúde. A gente tem ouvido queixas também sobre educação. A pandemia também afetou aí as crianças que tiveram as escolas parcialmente fechadas, né, ou funcionando não em sua integralidade. A gente também tem ouvido aqui, principalmente na região oeste, sudoeste, noroeste e também norte pioneiro, reclamações sobre infraestrutura. E infraestrutura é importante por quê? Porque é desenvolvimento econômico. Toledo aqui é uma região muito rica na agropecuária, na agroindústria, tem agora, né, diversificado a sua economia, a gente vai depois visitar a biotech aqui, que o pessoal tem falado muito, mas o fato é que se a gente não tiver boas estradas, se a gente não tiver forma, por exemplo, de dar vazão a esses produtos, o investimento às vezes não chega ou chega menor do que deveria. Isso significa menos emprego e menos rendas para as pessoas. Então, por isso que é importante circular. Porque a ideia também, Kelvin, se eu for honrado com essa escolha, eu tenho dito, eu vou ser um senador itinerante. Não vou ficar lá num gabinete em Brasília, no ar-condicionado, vendo o mundo passar. Eu quero estar presente conversando com as pessoas. Porque não é só fazer lei lá em Brasília. É você usar o seu poder como senador, sua influência política, para fazer aquele lobby do bem. Inclusive junto ao governo do Estado, inclusive junto às prefeituras. Olha, a população está reclamando disso. Tem como fazer? Tem como ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? Tem que estar presente. E acho que essa dinâmica eu imprimi na minha atividade pretérita, como juiz, que a gente fez a Lava Jato. Foi uma quebra
numa tradição de impunidade bicentenária quase desse país. Na próprio Ministério da Justiça, a gente reduziu a criminalidade. O pessoal dizia que era impossível, porque a gente imprimiu uma dinâmica a esse trabalho. E a mesma coisa a gente quer fazer lá no Senado. A União Brasil já declarou apoio aqui no governo do Paraná ao governador Ratinho Júnior, a reeleição do governador. Ele declarou há alguns dias apoio ao candidato Paulo Martins. Isso te magoou de alguma forma? Muda o seu apoio? Como que fica nesse sentido? Não, a União Brasil faz parte da coligação, nós apoiamos a reeleição do Ratinho Júnior. E quando nós tivemos essa conversa, né, foi definido que cada partido dentro da coligação poderia lançar um candidato ao Senado, não teria um candidato único. Então a gente respeita essa possibilidade, não tem problema. A gente apoia, né, o governador, mas a gente também tem a nossa independência. O partido União Brasil é um grande partido, né, e ele segue também independente em outras pautas, né, inclusive na candidatura ao Senado. Mas claro que o objetivo é a gente trabalhar junto e sempre com muito respeito em relação ao governador. Hoje as pesquisas ao Senado apontam o senhor e o Álvaro Dias, atual senador, como os principais postulantes ao Senado Federal. Vocês já estiveram no mesmo partido e agora, vamos dizer assim, vão se enfrentar nas eleições. O que esperar? Será uma eleições com debate de ideias, com propostas, baseado nessa caminhada de vocês, ou pode haver algum atrito? Não, da minha parte, né, ninguém quer briga de lama, essas coisas. No fundo, eu sempre tratei esses temas em alto nível. É discutir proposta, é discutir passado, né, a credibilidade das coisas que foram feitas e o que a gente pode oferecer aqui para a população paranaense como representante dela no Senado Federal. Então, debate do alto nível. O senador é uma pessoa que a gente respeita, seguimos aqui caminhos independentes. Eu tenho uma carreira pública que é totalmente independente do senador, né, como juiz e como ministro da Justiça. Então, seguimos em raias separadas. Mas o debate tem que ser de alto nível. Hoje a gente vê no Brasil uma polarização muito grande entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, como o senhor já comentou. Mas a União Brasil tem uma candidatura própria. O senhor está encampando essa candidatura? Como que está nesse sentido? Certamente. Nós definimos semana passada como candidata Soraya Tronic, que é senadora pelo Mato Grosso do Sul. O partido União Brasil é um partido de centro-direita. Tá? Então, nós defendemos o quê? O livre mercado, que é o motor do desenvolvimento econômico. A gente defende a segurança jurídica, a gente defende a propriedade privada. Sem embargo, nós entendemos importantes os projetos sociais, educação, saúde, esses programas de transferência de renda, Auxílio Brasil, nós também defendemos esses projetos. Agora, estamos trazendo, e isso faz parte do meu DNA, a proposta da integridade na política. O que nos impede, por exemplo, de sermos aliados ao PT, porque o PT não fez a lição de casa em relação à corrupção e os escândalos dos seus governos. Quando ele fizer isso, reconhecer os seus erros, né, aí é um passo importante que eles têm que realizar. Enquanto não fizerem isso, fica muito difícil qualquer tipo de conversa. Mas, mesmo assim, nossas pautas são também diferentes. Nós somos um partido de centro-direita e a Soraya será uma candidata de centro-direita com a expectativa de romper a polarização. A gente sabe que é difícil, né? As pesquisas hoje apontam os extremos na frente, mas nós vamos sentar, né, até o último momento. Nós entendemos que a União Brasil, pelo tamanho que tem a responsabilidade de apresentar uma alternativa a essa polarização. Dada essa polarização, muito se imagina que talvez o segundo turno seja entre Lula e Bolsonaro. Caso isso ocorra, o senhor pretende dar apoio a algum dos candidatos ou pretende se manter neutro ou vai pensar nisso mais para frente? Pensar nisso mais para frente, né? No fundo, o que acontece? Nós temos um candidato e a gente vai lutar para estar no segundo turno. Então, qualquer sinalização seria inoportuna no presente momento. O que eu apenas tenho dito, né, reforçando o que mencionei há pouco, não existe uma possibilidade de eu, no União Brasil, apoiar de qualquer forma o PT ou o Lula, porque existe uma história e porque existe uma situação específica que nossas crenças são diferentes, né? Nós acreditamos no mercado, nós acreditamos na prosperidade baseada na inovação. No fundo, essa ideia do mercado é a seguinte: cada pessoa pode se tornar uma versão melhor dela mesma. Mas, evidentemente, a gente precisa ter oportunidades para todas as pessoas. Daí que vem as políticas sociais, que são igualmente fundamentais. Já a visão do PT é uma visão estatizante,
burocratizante. O sonho, na verdade, do PT é que todo mundo fosse funcionário público. A gente respeita os funcionários públicos. Eu sou filho de professores da rede pública de educação, mas a gente entende que o mundo, o Brasil, não pode se resumir a uma grande repartição pública. Para encerrar, o que o Sérgio Moro espera do futuro do Brasil? Olha, eu sempre vejo o Brasil com um enorme potencial ainda não realizado. E claro que a gente avançou, por exemplo, no combate à corrupção, sofremos reveses, mas isso significa apenas que a gente tem que tentar de novo, levantar essas bandeiras. Né? Vamos lá, nunca vamos desistir. A gente nunca pode aqui imaginar que a gente não tem chances de se tornar um grande país. E é para isso que a gente luta. Esse foi Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e pré-candidato ao Senado Federal. Muito obrigado, Moro. Muito obrigado. Um grande prazer estar aqui em Toledo. Como eu disse, eu até morei na região, morei aqui em Cascavel. E na época eu vinha com a minha esposa, a gente era recém-casado, a gente inventou de fazer um curso de especialização, acho que era ciência política, na UniOeste. E a gente vinha todo final de semana aqui para Toledo. E a gente vê hoje como Toledo cresceu. Né? Isso foi lá na década, no ano 2000. A gente vê como o Toledo cresceu, como é impressionante. Né? E a gente tem que valorizar isso. Esse tipo de crescimento é importante, melhora a vida das pessoas. Muito obrigado. Toledo News, informação para quem gosta de verdade.